Quer saber como criar campanhas completas de RPG de mesa e evitar de cair na armadilha de criar enredos paralelos de que você não precisa e personagens que nunca usará? Nesse vídeo eu te apresento 4 passos para deixar o seu planejamento de campanha mais fácil e intuitivo. Olá, eu sou o Felipe, sejam todos muito bem-vindos ao canal Companhia dos Dados, seu mais novo canal de RPG. Aqui você encontra as mais diversas dicas para melhorar a sua experiência com o hobby. Embora não exista 2 mestres de RPG iguais, a maioria concorda que o planejamento de campanha é um processo que demora bastante tempo. Frequentemente, muitos mestres dedicam bastante energia na criação de mundo para que ele tenha bastante material de construção caso algum dos seus jogadores saiam daquela trilha que ele traçou. Alternativamente, podem gastar bastante tempo criando vários NPCs ou desenvolvendo a trama principal somente para impedir que seus jogadores vaguem de cidade em cidade. É muito fácil você cair nessa armadilha de inventar enredos paralelos de que você não precisa de personagens que você nunca usará, especialmente se você não tiver certeza do tipo de campanha que você quer mestrar. Ter uma visão ampla ajuda a deixá-lo animado a mestrar uma campanha, mas o entusiasmo vai até certo ponto. Existem algumas condições, alguns métodos que podem ajudá-lo nesse processo de criação de campanha. O que eu apresento para vocês agora são 4 passos para a elaboração de uma campanha de RPG de forma fácil, lógica e que vai ajudá-los a não perder nenhum detalhe. Nosso primeiro passo, então, é o Brainstorm. Brainstorm é uma técnica utilizada para propor soluções a um problema. Consiste em uma reunião, também chamada de tempestade de ideias, na qual os participantes devem ter liberdade de expor as suas sugestões e debater sobre as contribuições dos colegas. Apesar de existir a possibilidade de você criar uma campanha em conjunto com uma outra pessoa, muitos dos mestres estarão criando uma campanha sozinho, mas isso não inviabiliza a utilização dessa técnica. O que nós vamos fazer aqui é começar a fazer perguntas para nós mesmos e procurar as respostas. O importante aqui é não ter julgamentos nessa etapa e escrever as ideias. Ao responder algumas perguntas, você pode aprimorar o seu foco para dedicar mais tempo ao que você precisa em seu jogo. O brainstorm é um uso muito eficaz do seu tempo, porque aqui não há respostas erradas. Não tenha medo de ser criativo. Aqui, como eu acabei de dizer, você pode ser bastante criativo, fazer as perguntas que achar mais interessante. Vou deixar alguns exemplos com vocês aqui, como algumas explicações no lugar de respostas, para que vocês possam exercitar esse pensamento criativo. Por exemplo, você pode se perguntar quanto tempo vai durar a sua campanha. Considere o escopo da sua história planejando incrementos ou marcos, que você pode planejar com segurança em 3, 6 ou 9 sessões. Isso dá a você uma meta definitiva para atingir e firmar quantas sessões você precisa preencher. Você já pensou em quantas cenas precisará por sessão? As cenas são uma ótima maneira de conter e planejar o enredo da sua campanha. Uma diretriz para uma sessão típica pode ser de 1 a 3 cenas, que inclua no mínimo um combate. Mas lembre-se que cenas de combate estendidas, dependendo dos jogadores e da sua complexidade, ela pode estender um tempo maior da sua sessão. Esse número citado aqui de 1 a 3, ele pode variar, mas em geral, quanto mais cenas você introduzir, maior será o potencial de combate e mais sessões você precisará para executá-las. Você já definiu quais que serão os seus marcos importantes? Pense neles como metas que você deseja alcançar em uma cena ou sessão, que estão ligadas ao seu enredo principal. Elas podem ser uma conversa, podem ser uma cena de luta, podem estar relacionadas à descoberta de um antagonista, um MacGuffin ou alguma motivação oculta de algum NPC. Quaisquer que sejam seus marcos, ter uma meta dessa por sessão pode servir como uma espécie de espinha dorsal do seu enredo que você pode construir em torno. Eles podem também equilibrar as metas para dar à sua campanha uma certa variedade e profundidade, para que cada sessão não seja executada da mesma forma. Quantos NPCs você precisa criar? Se você não tiver personagens suficientes, protagonistas e antagonistas, seu jogo pode desmoronar rapidamente. Embora seja fácil criar um monte de NPCs, considere anexá-los às cenas que você apresentar, para garantir que sejam úteis e interconectados. Pense neles como se fosse um jogador ativo, seus desejos, necessidades e motivações. Você tem noção de quantas cenas de luta irá precisar? Uma maneira de esticar a ação é incluir 1 ou 2 cenas extras de lutas. Saber se você quer uma cena de combate pesado com antecedência permite que você planeje emboscadas ou saber quais dos antagonistas irá usar. Você pode usar cenas de luta para definir o ritmo e definir quais segredos irá revelar, uma vez que as cenas de lutas elas reduzem o tempo que os jogadores estão investigando ou interagindo com os NPCs. Existe algum NPC ativo? Pense nos NPCs que você pode precisar e depois descubra quais desses NPCs estão agindo de acordo com as suas próprias agendas. NPCs que estão impedindo ativamente os esquemas dos jogadores devem estar em movimento, o que significa que eles podem ser encontrados em vários locais. Você planeja usar o tempo de inatividade para os seus jogadores? O tempo de inatividade é uma ótima oportunidade para preencher as lacunas entre as sessões e também é útil para gerar
gerar a profundidade da história que os seus jogadores mais curiosos anseiam. Se você vai usar o tempo de inatividade, saber disso no início ajuda a economizar tempo de preparo do seu enredo, porque você não precisa alocar tantos recursos narrativos para os objetivos individuais dos jogadores durante o jogo. Ao fazer essas perguntas a si mesmo, você descobrirá que tipo de jogo está executando, quanto tempo levará para ser executado, quais componentes básicos precisará. Ter essa clareza também permite que você avalie as metas e pondere quanto tempo você precisa para planejar, o que reduz a chance de você perder tempo construindo mundos ou segredos que seus jogadores talvez nunca descubram. O nosso passo 2 é esboçando o seu enredo. Ter uma imagem do seu enredo pode ajudar a controlar o seu entusiasmo e a estreitar o seu foco, mas também pode moldar ainda mais a história que você deseja contar antes de terminar os seus preparativos. No primeiro passo, você descobriu quantas sessões você deseja executar. Atribuir uma série de sessões e cenas a uma campanha muitas vezes leva você à ideia de que os enredos devem ser lineares e as cenas se tornam pontos ao longo dessa linha, que sempre irão avançar a história em uma direção específica. Para reduzir situações de campanha linear, remodele o enredo para caber movimento. Em vez de uma linha, imagine o jogo que deseja executar em uma teia de aranha. Isso ajuda a te preparar para o jogo, dividindo a história em componentes gerenciáveis. Aqui podemos separar os termos do enredo em elementos de uma teia de aranha. Podemos dividir em centro, anéis e linhas. No centro da teia está o coração ou propósito da história, em termos de preparação de jogos. Esta é a última sessão que você planeja executar. Todos os tópicos que estão diretamente relacionados ao seu enredo levam a esse momento final. Nós temos também os anéis. Cada anel, incluindo o do centro, representa uma sessão que você deseja executar. As sessões estão relacionadas ao seu enredo ou tema central de maneiras diretas e indiretas. Elas cercam a última trama, mas podem funcionar como tramas próprias. Nós temos também os nós. Nós, que conectam cenas a cenas e sessões a sessões, são elementos que movem a história em uma direção ou outra. Podem ser missões, revelações de segredos, cenas de combate para eliminar antagonistas ou personagens relacionados ao seu enredo central, de forma direta ou indireta. Se um nó conecta uma cena ou outra, aquele elemento da trama indiretamente impacta a trama geral. Os nós que conectam um anel ou outro são pontos de parada em uma sessão e movendo diretamente a história. E finalmente nós temos as linhas, que são desenhadas de um nó para outro, representando cenas relacionadas a uma sessão específica. Estes são os elementos que você projeta, mas podem não aparecer em uma sessão de jogo se os players não se moverem dessa maneira. Esse método, conhecido como método da teia de aranha, esclarece o planejamento da campanha de algumas maneiras diferentes. Primeiro, ele reduz a quantidade de construções de mundo que você precisa fazer, porque diminui a sua ansiedade sobre jogadores que saem do script, criando caminhos, fios de conexão para mantê-los contidos na história. O que se deve ter em mente aqui é que o diagrama da teia de aranha mostra as possibilidades de cena que você pode executar, ao contrário de quais cenas você deve executar. Existe uma grande diferença aqui. Esses fios de conexão podem ajudá-lo a pensar, por exemplo, como dois NPCs aparentemente não relacionados podem compartilhar algo em comum, dando a você a imagem visual dos fios através de uma conexão de um nó. Mesmo que você já tenha sua estrutura de planejamento e não pretenda usar o método da teia de aranhas, considere atribuir cenas e revelações a pontos separados em uma grade como esta, para que você possa ter uma noção clara do que precisa desenvolver. O nosso terceiro passo agora é desejos versus necessidades. Depois de ter uma imagem mental ou física da campanha que deseja executar, registre suas decisões e o trabalho que você fez. Escrever o que você quer ajuda a solidificar a sua visão antes de começar a desenvolver personagens e encontrar nome para eles. Também serve para você encontrar buracos, falhas e achar soluções para elas. Aqui é interessante você fazer uma lista de necessidade versus desejos. Pegue, por exemplo, um papel em branco, trace uma linha no meio, na vertical, e coloque de um lado necessidade e do outro lado desejo. Do lado de necessidade, coloque tudo que é necessário realmente para o jogo rodar. Dados, fichas, livros, ganchos de aventuras, personagens do mestre, etc. E do outro lado de desejo, anote todos os elementos que você adoraria ter, porém, eles não são necessários para se rodar a campanha. Por exemplo, um mapa do artista X ou Y, uma automação num VTT que você esteja usando, uma miniatura nova. Depois, revise ambas as listas e separe exatamente aquilo que você necessita. Pense nas necessidades primeiro. O nosso quarto e último passo é o esboço da campanha. Quando estiver satisfeito com a sua lista, você está pronto para dar os toques finais para os seus preparativos. Um esboço de campanha serve para restringir a sua visão e concentrar-se naquilo que você deseja mestrar. Mudar a estrutura padrão de uma organização de campanha para uma organização tipo a de teia de aranha pode ajudar você a ter mais clareza e foco. Nos dois passos anteriores, você passou algum tempo para canalizar a sua sessão de brainstorming. Agora você vai reorganizar suas ideias para ajustá-las pela primeira vez. Para
reorganizar as suas informações, use uma estrutura cena a cena que mostre o caminho ideal que você gostaria de narrar em uma sessão. Em seguida, adicione quaisquer cenas adicionais e as marque como tal. Por último, reúne as estatísticas dos seus NPCs e monstros e as tenha disponível no final de uma cena. As recompensas e os marcos da história também devem ser anotados, apenas para garantir que você tenha todas as informações anotadas em um só lugar. Esses 4 estágios foram projetados para desafiar como você pensa sobre a construção de sua campanha, fornecendo uma abordagem clara para o brainstorm. Fazer perguntas permite que você formule uma visão. Esboçar o seu enredo lhe dá liberdade e flexibilidade para controlar e planejar as sessões. E as listas destacam exatamente do que você precisa para executar a campanha. O esboço ele atua como um resumo que você pode encontrar em qualquer RPG ou suplemento, que serve como um formato familiar que solidifica o seu enredo. Seguindo esses 4 passos de preparação da campanha, você terá uma base sólida para um jogo que poderá ajustar em um esboço ou entre as sessões. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de 4 passos para facilitar o seu planejamento de campanha de RPG. Gostaria de saber de você, mestre, como que você planeja suas campanhas de RPG. Você usa uma estrutura parecida com essa? Já tinham visto falar da estrutura da teia de aranha? Deixe aqui nos comentários, estou curioso para ver o feedback de vocês. Essa parte de planejamento de campanha é um pouco obscura no cenário de RPG. Poucos mestres falam. Gostaria de saber se vocês se interessariam em uma série de vídeos desse tópico, onde eu poderia dar algumas dicas e mostrar da forma que eu preparo as campanhas de RPG, trazendo algumas ferramentas. Se vocês se interessarem, deixe também nos comentários. Se vocês gostaram desse conteúdo, não se esqueçam de clicar aqui embaixo em gostei. Se vocês querem ficar por dentro de mais conteúdo para planejamento de campanha, não se esqueça de inscrever-se aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, obrigado pela sua companhia e nos vemos no próximo vídeo.